Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. E hoje eu tenho uma boa notícia. Um monte de batalhas, 2 versus 2. E nessa primeira batalha me enche os bolsos de vergonha, mas eu tenho que admitir que eu não escolhi a facção superior com os nossos pele verde. E sim, estou jogando de elfo. Não! Sim, Lorde, você viveu tempo suficiente para se tornar o vilão? Calma, galera, eu tô testando, eu jogo com todas as facções do jogo. E, faz parte tu dominar até as que tu não gosta. Infelizmente pra mim. E nessa aqui, eu vou mostrar pra vocês por que os elfos são roubados. Eu estou jogando aqui com o Mentes. O Mentes é um amigo meu, gente finíssima dos Estados Unidos, que utiliza substâncias ilícitas. Eu, digo pra ele não fazer isso, mas ele infelizmente joga a saúde fora, comendo McDonald's. Pá, não faço uma coisa dessa. Bem, no caso aqui, meus amigos, ele trouxe a Onda Verde e como nós estávamos conversando, ele trouxe a infantaria. A minha infantaria só vai servir como uma fallback line, uma linha de recuada caso a dele quebre. E eu vou trazer a artilharia, no caso, a artilharia não, os skirmishers, que seria os escamurçadores. No caso, eu trago o poder de fogo, ele traz o músculo, e se tudo der errado, eu ainda tenho elfinhos de lança para proteger a linha. E atrás eu trouxe 3 Illyrian Reavers. Os Illyrian Reavers são elfos de arco e flecha montados num cavalo absurdo, cara. Olha a velocidade dessa desgraça. É uma das unidades mais rápidas do jogo. Boa sorte pegando isso aí. E, pra não dizer que eu só trouxe essas porcaria de elfo, eu trouxe também uma Fênix Arcana. Isso aqui é o que, cara? É o Tyrion e o Cálice Filosofal? Sei lá, desculpa, eu não leio livros, você que lê Harry Potter, é problema mais seu. Eu trouxe aqui a Omen of Azurian. Essa Fênix Arcana, ela tem uma habilidade especial que ela diminui o cansaço dos aliados ao redor. Então no final da batalha, se esse negócio sobreviver, eu vou conseguir trazer meus aliados de volta ao estado padrão, que é fresh. Se eles estão exaustos, eles lutam pior. E no caso, todo o exército dos nossos inimigos, eu tô correndo em velocidade mais lenta porque tá tudo acontecendo muito rápido. Eu avancei com a Fênix porque aqui não tinha nada no nosso mapa. Todas essas unidades estavam hidden, que é escondidas. A gente não tinha visão desse exército aqui no começo da batalha e o nosso inimigo veio, um com Homem-Besta e outro com Nurgle. Os soldados de Nurgle, no caso ele trouxe 2 Soul Grinders, incluindo o especial. Eles vão atirar de longe e eles estão realando passivamente por causa do Festus. O Festus, um senhor lendário que traz a cura de Nurgle. Então você já sabe, só coisas demoníacas e o pessoal caiu pra Nurgle, reala com isso aí, você morreria muito rápido. Mas esse monstro aqui tá realando passivamente os soldados de Nurgle. Ele reala 0,1% do HP e as unidades de Nurgle têm mais HP. A marca de Nurgle aumenta o HP da unidade, então ele reala mais as próprias unidades. Ele trouxe uns ogros da praga, uma criatura absurdamente forte, e com o dinheiro extra ele botou 1 de experiência neles. Não faz grande diferença assim no ogro da praga, mas a liderança deles ficou um pouco melhor. E aqui em cima ele trouxe uma Rotfly. Alguns dizem que a Rotfly é um dos piores monstros voadores do jogo, porque eles têm uma animação meio bugada e eles não lutam direito. Eu comecei aqui avançando com o Tyrion, porque o Tyrion é um tanque e eu vou tentar usar a espadinha dela, porque é elfo, então ele sempre anda com uma espada quente, eu não sei onde é que eles guardam essa espada, mas ela vai começar aqui lançando fogo na infantaria inimiga. Enquanto isso, os meus arqueiros já começaram a disparar na infantaria barata dos homens besta. Não vale a pena matar esses caras aqui, eles são baratíssimos, mas eles estão no alcance e os arqueiros simplesmente vão atirar. A gente deve focar nessas unidades mais caras, como esses aqui.
os Goreherd especial aqui, apesar do escudo, eles não têm armadura nenhuma, então qualquer coisa que atira neles vai matar. E o fogo, infelizmente ele conseguiu desviar, essa unidade levou um pouco de dano de HP, e o Tyrion só recarrega essa habilidade, a Sanfeng, cadê ela? Aqui ó, Sanfeng, quando ele tá no mano a mano. Então no momento eu tô deixando ele lutar aqui um pouquinho, só pra ele recarregar a habilidade. Ele percebeu que o meu herói veio muito pra frente e ele mandou o herói dele no mano a mano, um Wargor. Esse herói, focado mais no mano a mano, é relativamente barato e tem bônus contra a infantaria, então ele não é bom contra o Tyrion, que tá a cavalo. Pra tentar parar o Tyrion, ele tentou atacar com o Malagor. O Malagor é chato, porque ele causa debuffs em área de liderança, então ele faz teus soldados lutar com medo. E ele tem umas magias muito boas, porém caras. Vamos ver o que vai acontecer. Eu deixei a Fênix, né, comer um pouquinho. A cabeça do cara voa longe. Eu vou correr o jogo na velocidade normal, mas apenas saiba que num 2x2 vai ter um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu e o Mentes optamos por forçar em um flanco e meio que deixar o outro apenas com unidades para segurar a linha. E o soldado de Nurgle aqui, como ele é Nurgle, ele é lento, então ele vai demorar um tempo para avançar, escolhendo apenas avançar com as Furries do Caos. O Tyrion virou e começou a brigar junto com Trolls do Rio. Ele mandou os Plague Ogres pra cá. E os Trolls do Rio, cara, não vão conseguir segurar os Plague Ogres. Os Plague Ogres são muito fortes. A minha Fênix veio aqui ajudar nessa luta. Infantaria tá começando a se agrupar aqui também. E o Tyrion e a Fênix agora estão presas com os Plague Ogres e Khorngors. Esses monstros. Os Khorngors clicaram na unidade errada e eles estão perseguindo os Trolls do Rio. As Furries do Caos se avançaram aqui demais e tentaram silenciar os meus arqueiros. Isso é muito chato, porque os arqueiros não têm uma boa defesa, uma boa habilidade mano a mano. Ele conseguiu pegar os meus arqueiros especiais e eu preciso lidar com isso aqui o mais rápido possível. Ele sacrificou as unidades voadoras para parar a gente de atirar. Enquanto isso, o Tyrion tá preso aqui, a Fênix tá presa aqui. Eu tô tentando atirar nos Plague Ogres com meus arqueiros, causando um pouquinho de dano, mas ele mandou as Hotflies também. E os Khorngors agora estão aqui fora de posição. Ele mandou um Big One aqui, Big One é uma boa. Os Khorngors contra os Big Ones vão sofrer muito. Ele tá tentando fazer magias de dano e o Mentes usou a magia da morte para causar mais dano aqui. O líder dos Homens Besta percebeu que ele estava levando muito dano nesses nossos heróis, que a Fênix e o Tyrion são bons no mano a mano. A minha Fênix está quase morrendo. Oh não, o que será que vai acontecer? Ela é um elfo, né? Unidades de elfo regeneram, porque ela é uma fênix, então quando ela tá morrendo, ela simplesmente regenera sozinha. Ele matou minha unidade e ela voltou do nada, balanceado. Enquanto isso, as unidades dele não estão relando. Tem que estar perto do Festus para relar, e o Festus tá aqui longe. Eu dei uns tiros no Festus com meus arqueiros, causando um dano bom, porque ele tem 30 de armadura, então arqueiros são ótimos para matar ele. Esse monstrão gigante encarnado aqui causou um dano absurdo na minha Fênix e eu decidi fugir com ela, porque ela voa, né? Então eu consigo simplesmente me retirar dali. O monstro encarnado agora avançou sozinho, a cavalaria do Mentes atacou aqui pelas costas e essa blob aqui onde a nossa batalha começou está sendo a principal fonte da batalha. No flanco, o Mentes conseguiu atravessar com algumas unidades de cavalaria e silenciar os arqueirinhos dos Homens Besta, que são bem ruins e não têm penetração de armadura. Os meus lanceirinhos élficos avançaram aqui e cercaram os monstros gigantes, e o Azog, o Tyrion e os arqueiros juntos derrotaram a criatura encarnada dos Homens Besta, que causou muito dano para nós, mas finalmente caiu. Vai embora, espírito da floresta, ninguém te quer aqui. Os Plague Ogres causaram um dano absurdo aqui nessa batalha, mas contra lanceiros e levando flecha, eventualmente eles quebraram.
A cavalaria do Mantis finalmente se separou aqui dessa batalha e agora ele vai passar pelas costas e fazer um ataque duplo, um sanduíche nos Angor Raiders. Como ele tinha muitas unidades aqui, eu lancei uma magia de caveira de fogo que conseguiu causar um dano bom nas infantarias dos homens besta e ele recuou para evitar isso. O Argor agora estava sozinho e o Azag começou a avançar um pouco demais, porque os homens besta têm o exército inteiro aqui. Ele invocou um Sigor e a batalha tá ficando uma loucura. Aqui as unidades de Nurgle estavam uma do ladinho da outra, meio que englobada uma sobre a outra, e eu lancei uma magia de tempestade de chama para derrotar os Marauders de Nurgle. São unidades baratas, então tipo, não precisava tudo isso? Não. E o Festus? O Festus é muito sensível. Ele regenera, né, se ele não regenerasse ele já estaria morto, mas eu tô atirando nele sem parar. Os meus arqueiros e os arqueiros do Mantis estão aqui tentando atirar. Eu falei pra ele ter 2 arqueiros Goblin da noite e manter eles escondidos na maior parte do jogo. Agora eles finalmente avançaram porque não tinha mais ameaça contra eles. E o Tyrion, agora que terminou de matar o elemental da besta, e agora ele vai duelar contra o Festus. Um dos Soul Grinders avançou demais e tá aqui cercado de lanceiros contra o meu mago de fogo e a minha Fênix. E aí ele não tem muito o que fazer, porque apesar de causar dano, ele tá cercado contra unidades com boa penetração de armadura e anti-large. O Mantis usou a magia da morte do Azag para terminar de derrotar o Festus. Ele continua regenerando mesmo correndo, e eu troquei agora o alvo dos meus arqueiros para o Soul Grinder. Enquanto isso, aqui na parte de trás, o Cygor, que foi invocado pelo herói dos Homens da Besta, o Malagor, ele tá atirando pedras gigantes. Que coisa absurda. E nós estamos fazendo o possível. Ele tá tentando salvar o Noxbringer dele aqui, o Soul Grinder especial, e eu tô perseguindo ele com o Tyrion. Ele é rápido, mas o Tyrion é mais. Ele tá fugindo agora pra floresta, onde os homens besta têm uma vantagem e os nossos arqueiros não são tão bons. A cavalaria do Mantis terminou de derrotar esses ogros da praga. Bem, era pra eles derrotar, né? Vocês vão derrotar eles. Isso, dale. Bate nele, cara, pelo amor de Deus, tá parado aí. Isso, acabou. Pronto. E o herói de Nurgle caiu. Sem o herói, agora eles vão ter um debuff de liderança e as unidades deles vão quebrar muito rápido. Ele gastou muito naqueles Soul Grinders e o exército dele era pequeno. O Mantis tem uma unidade de Trolls que fugiu, mas voltou quase na beirada do mapa e os Trolls regeneram. Então ter essa unidade aqui escondida, na verdade é vantagem para nós porque eles vão voltar à vida cheia. A Fênix dos Elfos, além de regenerar, ela também caga fogo, porque, né, balanceado. Então, assim como o bombardeio dos anões, ela fica em cima da unidade e gospe uma tempestadezinha de fogo. Eu usei nessas duas unidades, a de Khorngors e Angor Spearherd, e eles quase morreram. E agora os homens besta estão aqui numa floresta, defendendo a floresta. Eu lancei uma tempestade de chama ali no meio e eu acho que eu matei uma cavalaria do Mantis. Desculpa, cara, foi mal. Mas a tempestade de fogo continua aqui queimando. E agora uma caveira de fogo gigante, porque elfo tem mais magia que o normal. Eles têm uma habilidade, o mago deles, que dá mais magia. Tipo, normalmente todo mundo joga com 60. Os elfos jogam com 70 e poucos. Porque, né? Pra que, né? Pra que ser balanceado? Ele tá tentando agora usar o Malagor para atravessar a nossa linha e silenciar os arqueiros, mas os meus arqueiros já se pagaram e muito, atirando sem pausa. Eles sacrificaram várias unidades voadoras e rápidas para tentar... Ah, bola de fogo, pof. A bola de fogo é meio fraquinha, mas não dá pra fazer uma batalha sem isso. O herói dos Homens da Besta ainda tá aqui lutando. O Tyrion, sei lá o que ele tá fazendo, era pra ele tá matando esse cara. Acho que eu tô tentando parar aquelas carroças. A minha Fênix começou a duelar o Malagor, porque os dois voam, mas ele fugiu. E agora o Tyrion e a Fênix vão matar o herói dele. Pof. Junto com os Trolls do Rio. Os Trolls do Rio causam um debuff de ataque do inimigo. Derrota o herói, cara. E fica no chão. O desgraçado levantou. Ele ainda tá vivo. O Soul Grinder ainda tava vivo também, mas ele já tá sendo banido.
E agora que o Soul Grinder morreu, as unidades dele simplesmente quebraram. Foi uma vitória nossa, muito bonita. E o mais legal é que a minha Fênix regenerou a vida toda e o Tyrion regenerou a vida toda sem eu fazer nada. Ele precisou comprar um herói específico para regenerar. O elfo não, o elfo faz isso naturalmente. O Tyrion causou 34 mil de valor, neutralizando o Festus e um dos Soul Grinders, muito bom, e também matando, cadê? O elemental da besta dos homens besta. Então o Tyrion se pagou brutalmente e ele ainda podia lutar muito. O mago de fogo causou 30 mil de dano nas unidades baratinhas e sem muita armadura de Nurgle e dos homens besta. A magia de fogo é muito útil contra coisas que não têm alta armadura. Infantaria em grande número e arqueiros são um alvo preferencial para ele. 305 kills, normal isso aí, completamente balanceado, custando 1000 e pouquinho de valor. Os lanceiros, que eram só para defender a linha, defenderam a linha e no final da batalha, apesar de muito machucados, todos eles ainda estavam lutando. Os meus arqueiros especiais que têm flechas de fogo e causam enfraquecimento com fogo não se pagaram porque eles foram neutralizados por uma Furry do Caos. As irmãs de Avelorn aqui, elas se pagaram sim, todas as duas, mesmo sendo focadas e ele fazendo de tudo para tentar neutralizar elas se pagaram. Os arqueirinhos a cavalo, 2 se pagaram e 1 não se pagou. E, por último, a nossa Fênix, ela não se pagou totalmente, mas ela regenerou a vida cheia, então ele não conseguiu matar ela e ela tancou o dano pro Tyrion, salvando o nosso herói. Então não se pagou, mas taticamente foi boa. O Mentes, o Azog, ele infelizmente foi eliminado, eu não vi quando é que ele morreu, mas ele avançou um pouquinho demais com ele estava a pé, e ele, apesar de ser um bom duelista, ele não é focado no mano a mano, ele é mais um mago, então ele apanhou pra isso aí. A cavalaria do Mentes, ela é cara, mas acredito que essas duas se pagaram e essa aqui não. Esse aqui também não se pagou. Então os Big Ones não se pagaram. E a cavalaria normal dele neutralizou um monte das unidades dos homens besta. E os homens besta tinham esses Khorngor que se pagaram muito, neutralizando a cavalaria do Mentes. Khorngor é muito bom, é uma das melhores unidades dos homens besta. Os Trolls, esses aqui estavam praticamente com a vida cheia de novo, e esses aqui também, apesar de eles não ter causado muito dano, eles ainda poderiam lutar por mais tempo. Os Orcs selvagens não se pagaram, mas eles são uma infantaria barata, e num duelo gigantesco desse aqui, então eu espero que a infantaria vai se pagar. Os Big Ones são um pouquinho mais caros, e eles causaram um dano significativo, aqui 9 mil de dano, 6 mil de dano, 7 mil de dano, mas eles estavam lutando contra as unidades de Nurgle, então, não eram unidades caríssimas, infelizmente, e aí eles acabaram não pagando o seu valor. Os Globlins, um deles se pagou incrivelmente, e 2 deles tancaram o dano, que era só isso que a gente queria. E os arqueirinhos, cara, eu falei, Mentes, traz 2, olha só, esse aqui pagou os 2 sozinho, então todo o resto é lucro. Essas unidades contra Nurgle, principalmente, são muito boas. E agora, os inimigos, o Festus é mais de suporte e ele faz umas magias, então ele causou um pouquinho de dano, mas o valor dele era em regenerar as unidades. Ele regenerou, mas regenerou as unidades erradas. Ele estava apoiando 2 Marauders e 1 Plague Bearer, ele não estava regenerando os Plague Ogres e os monstrões dele. Quando ele realmente precisava do Festus, ele não estava lá, então taticamente ele usou ele errado. Os Plague Ogres foram brutais, com 10 mil de dano total e 2.300 de valor, causando um dano grande na minha Fênix, no Tyrion. E nas unidades do Mentes aqui, cadê aqueles goblinzinhos chato? Onde é que tava? E eu acredito que ele mandou ali também um Big One junto, um Savage Orc, ele mandou ali, e os Plague Ogres também mataram eles, e uma cavalaria. Então, esses Plague Ogres foram muito eficazes. E os Soul Grinders são muito caros, então, apesar de ter causado dano bom, eles não se pagaram por completo. E as Furries do Caos que sacrificaram nossos arqueiros,
uma se pagou e as outras 3 não, então foi um sacrifício meio que inútil, e os Hotflies são mais caros que os Furries e não se pagaram, então não achei que valeu a pena essas unidades voadoras todas. Já o jogador de Homem-Besta, o Malagor, se pagou, causando dano em área, causando dano em algumas unidades únicas nossa. O Argor não se pagou. O Elemental da Besta se pagou, esse bicho é muito, muito forte, mas infelizmente para ele causou dano na Fênix e a Fênix regenerou, então o dano dele, foi meio que inútil no final. Os Spear Herds aqui, que é só mais para segurar, nenhum se pagou, a unidadezinha especial dele se pagou, e as unidades de infantaria dos Homens Besta foram alvo das minhas magias de fogo e da infantaria dos Pele Verde, que é melhor que a deles. O único que se pagou um pouquinho mais foi a unidade especial, e os Korgors foram os melhores de todos, porque é melhor infantaria dos Homens Besta de longe. E os Angor Raiders, tadinho deles, um se pagou e 2 não. E no caso, ele trouxe uma carroça também que foi muito, muito chata, causando 14 mil de dano no total. Esses caras aqui foram os que machucaram meus arqueiros mais, então parabéns pra ele, 200 kills. Eles não se pagaram em valor total, mas eles atrapalharam os nossos arqueiros, que iria causar mais dano se não fosse por eles. Então carroça é pra isso, é pra unidades baratinhas e de longa distância. E os Chaos Warhounds dele não se pagaram. Foi uma batalha e tanto. E nós tivemos várias outras batalhas. Essa aqui foi a melhor que eu joguei com Mantis. Vamos ver. Nessa aqui, nós jogamos contra 2 jogadores jogando de caos, um deles com Slaanesh e um deles de Guerreiros do Caos, mas o que foi engraçado é que os 2 desgraçados escolheram o mesmo herói lendário, então nós tivemos que enfrentar 2 Sigvalds, os Magníficos. Ué, porque o que é melhor do que um Sigvald? É 2 Sigvald. No caso, isso me lembra, o vídeo de hoje é trazido para vocês pelos Black Templar. O que? Os Black Templar estão fazendo um produto? Não. Eles estão contratando. Você na escola foi dito como ignorante, burro, reprovou várias vezes em português e matemática, não sabe ler nem calcular. Seus problemas acabaram porque nós precisamos de vagas para contador e leitor do Codex Astarte. Se você não sabe ler nem calcular, por favor, inscreva-se nos Black Templar. Vamos lá. 2 versus 2, as batalhas ocorrem rápido. Aqui, o de Slaanesh, o jogador de Slaanesh, trouxe na linha de frente um mago de Slaanesh e o príncipe Sigvaldo, e o herói do caos veio com uma magia de metal, e isso aqui em área causa um dano bruto, porque ele trouxe a Final Transmutation e a Searing Doom. Já o de Slaanesh trouxe o quê? As Slicing Shards, que é um bombardeio. E essa aqui é a Fantasmagória, que paralisa o inimigo. Muito boas essas magias na situação correta. Ele também trouxe uma habilidade especial que dá um tiro em alguma coisa que cai do céu, causa um dano bom em unidades únicas. Na frente nós temos outro Sigvald, então um deles está mentindo, não pode ser. Nós temos 2 Sigvald, sabe a Jesse e o James, então seriam os 2 Sigvald. Prepare-se para problema em dobro. E aí ficam do ladinho do outro, assim, tipo, segurando. Esquece. Bem, ele trouxe aqui vários voadores de novo. Esse cara gosta de trazer unidades voadoras rápidas. E no flanco de Slaanesh, ele trouxe os malditos Fiends of Slaanesh. Essa mistura aqui de monstro, criatura e cavalo é muito, muito rápida e brutal. E ela tem um ataque especial que reduz os nossos status. Então essas coisas aqui são uma velocidade imensa, um flanqueador devastador, e eles vão tentar flanquear as nossas unidades. O Mantis está jogando de Homem-Lagarto. Homem-Lagarto infelizmente não possui as melhores unidades contra coisas grandes, e eu tô jogando de Rei da Tumba. Comecei aqui a disparar com meus Ushabe e com meu Gigante de Osso.
O meu gigante de osso tava mirando no herói dele aqui do caos e acabou acertando os guerreiros atrás, né? Cego pra caramba, mas ele não tem olho, né? Ele é morto-vivo. E eu invoquei aqui uns esqueletinhos guerreiro só pra segurar a linha. Vamos correr a batalha em velocidade normal, mas apenas saiba que eu estou aqui de novo, trazendo ao potencial a longa distância, e o Mentes vai trazer mais a linha de frente e a cavalaria, que é como ele se sente melhor jogando. Ele trouxe vários Chameleon Stalkers e algumas Red Crested Skinks. Os Marauders do Caos, a infantaria baratinha, veio pra frente para levar o dano. E o Archon the Black eu usei aqui para invocar essa unidade e segurar os Guerreiros do Caos. Eu comecei já a causar um Spirit Elite também no heróizinho de Slaanesh. Não adianta fazer isso no Sigvald, porque ele regenera. Ele tentou usar as Furries do Caos dele aqui para silenciar meus arqueiros de novo. Só que agora eu tenho os Olhos do Deserto, que deram um tirinho nelas, um tirinho amigável, que causou 15% do dano da vida. E na linha de trás, ele tá correndo em cima da minha legião abençoada. Isso aqui doeu. Ele fez uma magia de dano em área, que é a Final Transmutation, que causou dano em todo mundo. Felizmente ele não lançou ela em upgrade e lançou só a simples, então poderia ter sido pior. A minha esfinge veio aqui dar um oi pro Sigvald pra ver se ela conseguia matar ele. O Sigvald é forte e ele aguenta coisas grandes, mas é uma Necroesfinge cercada por um monte de esqueletinho e Chameleon Stalkers, não vai ser tão fácil. Vendo que ele estava levando um dano bom, eu usei também o Spirit Elite para ver se a gente conseguia neutralizar a regeneração dele e matar ele rápido. Infelizmente os Furries estão focados em destruir meus arqueiros e a minha legião abençoada foi devastada. Nada que eu faça consegue salvar eles, e o meu gigante de osso tá aqui lutando junto com o Slan contra um outro Furries do Caos e o Necrotech aqui apoiando. Ele tem uma salamandra anciã que é brutal contra a infantaria e talvez seja muito útil nessa batalha. Ele vai cuspir agora a bola de fogo aqui nesses Fiends of Slaanesh. Infelizmente, devido ao terreno, a bola de fogo errou, passou por cima. Caramba, nossa mira tá péssima hoje. Eu mandei a minha Crapa Guard tentar vir aqui para segurar a linha. Boa, essa bola de fogo foi melhor. E o Príncipe Sigvald, infelizmente, conseguiu fugir. E ele vai lentamente regenerar o dano que a gente causou. Os meus Chosen of the Gods estão atirando, porque eu vi que ele estava vindo lá atrás, com a Slaughter Guard, a unidade de elite do caos, os guerreiros do caos com a alabarda, com a marca de Khorne. Esses caras aqui são brutais, e se eles encostarem em alguma coisa, eles vão deletar elas. A minha esfinge não tem como matar isso aqui, eu preciso lidar com ele. Novamente o Sigvald avançou um pouquinho demais, e agora eu vou cercar ele com os Olhos do Deserto, os Sepulchral Stalkers. E a Necroesfinge também, né? Por que não? Então você quer avançar, seu desgraçado? Toma! Toma paulada na cara, eu sei que tu gosta. Ele tá tentando fazer qualquer coisa para salvar o Sigvald. E ele mandou as Furries do Caos aqui voando para segurar um pouquinho minha unidade. Novamente eu tô usando o Spirit Elite aqui. Não é a melhor uso da minha magia, mas é o que eu posso fazer. Infelizmente, os Hellstriders of Slaanesh conseguiram pegar os escolhidos dos deuses. E eles vão neutralizar a minha unidade monstruosa de longa distância. Novamente, ele fez uma Final Transmutation nos meus heróis, nos meus Construct, causando um dano bruto. O Archon the Black finalmente perdeu metade da vida, então ele ativou aqui a maldição. A maldição está causando dano na cavalaria dele, então valeu a pena pelo menos um pouquinho. E a cavalaria do Mentes, que estava lá lidando com o flanco de Slaanesh, finalmente voltou para ajudar nesse ponto. O flanco de Slaanesh, aquelas criaturas ultra rápidas, lutaram um pouco aqui e agora voltaram para ajudar, com menos vida porque eles lutaram contra a cavalaria do Mentes. O Mentes tem as suas skinks agora apanhando, tadinhos. Eles estão fazendo o possível para derrotar os Guerreiros do Caos. Os Guerreiros do Caos são pura armadura. E os Chameleon Stalkers, que tem um pouquinho mais de dano, estão fazendo melhor do que elas. Mas numa luta X1, os Guerreiros do Caos vão acabar vencendo. Aqui o Mentes está atirando neles pelas costas. Muito bom o uso da munição dele. Se ele conseguir gastar toda a munição aqui, vai ser ótimo. Não, atira, Mentes. Atira. Isso, ele chegou um pouco mais próximo para acertar mais tiros. Isso vai ser bruto.
Enquanto isso, aqui na linha de frente, o Sigvald continua regenerando, mesmo lutando contra meus heróis. E eu tirei os olhos do deserto da Lê, e eu deixei eles um pouquinho mais longe, e eles começaram a atirar nesses demonhão de Slaanesh. Invoquei mais um guerreirinho esqueleto aqui, para servir como tipo um escudo de carne. E olha só, cara, os olhos do deserto estão cuspindo nas unidades dele. A Slaughterguard levou muito tiro dos escolhidos dos deuses, mas eles não morreram, essa desgraça. O Mendes também usou um pouquinho de magia de dano em área do Slam para causar dano aqui. Eu preciso derrotar o Sigvald, cara. Se ele ficar vivo, eles ganham um bônus de moral. Ele já tá no limite de regeneração dele, ele regenera muito rápido. Mas ele vai quebrar, cara. 100 de HP deu, né, Sigvald? Eu garanti que ele finalmente morresse. E o Sigvald quebrou. Sem o Sigvald, os guerreiros do caos agora vão começar a quebrar. E as unidades do Mentis, mesmo com menor qualidade, vão conseguir vencer ele. Ele ainda tem um Fiends of Slaanesh aqui, com pouquíssima vida, porque eles quase não têm armadura, eles são um canhão de carne. E ele, por algum motivo, nosso inimigo ficou aqui preso contra os meus guerreirinhos esqueleto. Ele vai invocar umas magias aqui de Slaanesh. Au, 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 au. Eu nem te conto o que cai ali por cima. Isso doeu. Ele fez mais uma Final Transmutation, só que dessa vez eu vi que ele estava fazendo Necrotech e eu consegui retirar as minhas unidades da área do dano. Algumas unidades fugiram do dano. Os Sepulchral Stalkers têm que gastar a munição deles para fazer valer a pena e ninguém quer lutar contra a Slaughterguard, então eu tô tentando evitar eles o máximo que eu posso. Eu e o Mendes estamos reagrupando. A nossa infantaria foi dizimada pelas forças do caos com a sua infantaria blindada. Ele ainda tem algumas Skin Cohorts lá lutando contra os Fiends of Slaanesh. E ele ainda tem a Ancient Salamander. Eu tenho apenas o Archon the Black quase morto. Um gigante de osso ainda com alguns tiros, que agora está sendo atacado pelas costas pela Slaughterguard. Au, au, au. Sai de mim. Sai do meu pé. Literalmente. Eu gritei pro Mentis. Mentis, atira na Slaughterguard. Atira na Slaughterguard. Atira neles. Ele virou o cara, a salamandra. Eu lembro desse momento, eu tava tipo desesperado nesse momento. Contra as unidades de infantaria regular, eu tô usando a minha esfinge, porque apesar dela ser bom contra coisas grandes, ela quase não leva dano dessas unidadezinha básica. E quer saber, o meu gigante não vai conseguir fugir disso aqui, então eu pedi pro Mendes simplesmente continuar atirando até eles quebrar. Felizmente, como eles estão com pouca vida e o gigante causa terror, eles ficaram aterrorizados, então nós conseguimos fazer eles se retirar da minha unidade. Eu quero derrotar esse herói aqui, que já fez 4 Final Transmutation. Esse bicho tá muito chato, causando um dano em área em tudo que a gente tem. O Slam conseguiu sobreviver e os Skinks vieram salvar ele. E os Olhos do Deserto, que ainda estão com munição, gastaram o resto da munição para derrotar esses demônios de Slaanesh. Pronto, eles simplesmente se desfizeram. Então os Olhos do Deserto ainda tem um pouquinho de tiro. 5 balas é bastante. Eu vou usar eles agora para matar o herói, o maguinho de Slaanesh, para neutralizar a magia dele. Infelizmente o meu gigante de osso não vai conseguir tancar contra o Sigvald, uma unidade de infantaria e o herói do caos. E eu percebi, cara, eu vou acabar com a magia dele. Tô focando tudo que eu tenho, a magia da morte e os Sepulchral Stalkers, pra derrotar esse Chaos Sorcerers aqui. Se a minha esfinge encostar nele, ele tá quebrado, ele vai quebrar de medo. O outro tá vivo e fugindo com 500 de HP. Os Skinks e um Cold One do Mentis estão aqui caçando a infantaria do Guerreiro do Caos. E agora só sobrou o Príncipe Sigvald com 100% do HP. Eu comecei a causar dano nele e o inimigo simplesmente desistiu. Essa foi uma batalha que a gente ficou nas últimas. Caramba, a gente quase perdeu. E o Archon the Black se pagou muito com 200 de dano, mas ele causou muito dano no Sigvald, que regenerou, desse cara aqui, ó. Então eu causava dano e regenerava, então o meu status ali tá um pouco inflado. O Necrotech usou 2 vezes a habilidade de regenerar a Necrosfinge, então a vida dela é porque ele regenerou. Então, né, eu gastei toda a habilidade dele pra manter esse bicho vivo.
Os nossos esqueletinhos foram dizimados, como era de se esperar, e o meu esqueletinho um pouquinho melhor também. Os nossos arqueiros não fizeram nada, porque dessa vez ele conseguiu neutralizar um arqueiro fraco. Os escolhidos dos deuses atiraram muito numa unidade caríssima, que foi a Slaughter Guard, então eles conseguiram 12 mil de dano em unidades caras, se pagando. E os Sepulchral Stalkers, muito bons, atiraram nas unidades monstruosas inimigas, impedindo que as nossas unidades de longa distância fossem completamente envelopadas. E o gigante de osso, 10 de 10, 17 mil de valor, cara, incrível. E ele segurou o avanço final. Então, cara, ele ajudou muito a matar tanto o Chaos Metallogic que eu fiquei atirando nele, quanto também ele ajudou a matar um pouco dessa infantaria de elite do inimigo. Já o Mentes usou o Lord Mazamundi para usar a sua magia diária e neutralizar essa infantaria de elite do caos. Ele usou os Skinks como uma linha defensiva. Ele usou os Red Crested Skinks. Os dois se pagaram porque eles têm penetração de armadura e estavam lutando contra guerreiros do caos muito caros. E os Chameleon Stalkers, infelizmente, não se pagaram. A unidade dele que mais se pagou, cara, foi um Guerreiro Saurus com lança, porque ele acabou segurando as unidades de cavalaria de Slaanesh. Então, cara, ele conseguiu causar muito dano neles, até que o cara de Slaanesh percebeu e fugiu. Então ele se pagou muito, matando cavalaria, cara. Os Skin Cohorts, que é a infantaria mais baratinha que ele tem, que atira de longe, todos os três se pagaram. Por isso que eu digo, não vale a pena trazer o Skink normal. Traz ele que atira, porque eles lançam os dois dardozinhos e isso causa um dano significativo. Os Feral Cold Ones, eles não se pagaram, mas um deles ainda estava vivo. E o Spear Rider não se pagou porque ele foi neutralizado pelas cavalarias de Slaanesh. E o Horned Ones é muito caro, então ele não se pagou. Mas ele ajudou a matar os Fiends de Slaanesh, então o sacrifício dele causou dano nas unidades mais perigosas do nosso inimigo. E a Salamandra ajudou bastante e ainda tinha munição no final. Então, graças a esse bicho, a gente também quebrou algumas unidades inimigas. E os nossos inimigos, o Sigvald não se pagou. Ele é um tanque, ele não é pra causar dano. Mesmo matando 160, ele matou 160 esqueletinho. Dane-se. O Chaos Sorcerers de Slaanesh, com as suas magias de dano em área, causou 23 mil de dano. Infelizmente para ele escolheu os alvos errados. Ele matou as nossas infantarias baratas. Então com 300 kill, ele fez quase que o mesmo valor que o Sigvald, entendeu? Então ele causou magia nas coisas erradas. Já a cavalaria dele, nenhuma se pagou da cavalariazinha simples. Os Furries, novamente, apenas um se pagou, que foi esse aqui, que matou meus arqueiros. E os Fiends de Slaanesh, 2 se pagaram e 1 não. Então, mesmo tendo matado a cavalaria do Mentes e ajudado a eliminar várias unidades nossa, eles não se pagaram no total. Desculpa, 1 não se pagou e 2 sim. Os Fiends of Slaanesh são muito fortes, mas eles têm que ter o inimigo fugindo, e mortos-vivos não fogem, ele tem que matar eles até o fim, e isso fez eles ficar parado e levar tiro dos olhos do deserto. E esse cara aqui que jogou como caos, o Sigvald dele fez o dobro, porque ele enfrentou as minhas unidades caras. Ele tava ali lutando contra o Arkham, o Necrotech, a Esfinge e os Olhos do Deserto. Então ele conseguiu dano em coisas mais caras e ele tancou bastante, mas acabou sendo morto, mas se pagou. E o herói dele, de metal, valeu muito a pena. O mago de metal, cara, com aquelas Final Transmutation, causou 3 mil de valor em dano, matando, tipo, tirando muita vida da minha Necrosphinge, das minhas unidades de Construct e do Arkham the Black. Parabéns pra ele. E a magia dele foi a mais custo-efetiva dessa partida. Os guerreirinhos do caos simples só serve para levar tiro. O especialzinho aqui de Slaanesh também é só uma versão melhoradinha deles. E os guerreiros do caos normal, só um
se pagou. Esse não se pagou, esse não se pagou, esse não se pagou, esse não se pagou. Por quê? Porque eles estavam lutando contra infantaria baratíssima. Então eles mataram um monte, mas mataram um monte de coisa barata. Não valeu a pena. E os escolhidos de Nurgle, que ele trouxe 2 escolhidos de Nurgle. Um deles, cara, causou 11 mil de dano e o outro 14 mil de dano. E adivinha só, nenhum dos dois se pagaram, porque novamente eles eliminaram a nossa infantaria, que não valia nada. E finalmente a Slaughterguard, muito boa, ajudou a matar o meu gigante de osso. Então no fim ela se pagou. A única unidade de infantaria dele que se pagou de verdade foi a Slaughterguard. Então parabéns aos nossos inimigos aí, que fizeram o melhor possível. Depois disso, eu joguei também com um cara que já vimos aqui no canal, o At the King, que me ajuda a fazer as builds do multiplayer. Até o pessoal fala, Lorde, o que tu fala quando tu diz assim um negócio competitivo? É quando eu jogo contra ele, porque a gente faz tipo uma build pra derrotar um ao outro, e a gente faz umas builds muito filho da mãe, então tipo, o cara é bem competitivo, e quando a gente joga um contra o outro, a gente testa as builds e adiciona coisa da build do outro, e a gente discute o que é melhor. Então, cara, isso é o meu competitivo, é quando eu jogo contra esse cara. E aí nós decidimos fazer umas builds filhas da mãe. Vamos ver aqui o que acontece quando 2 idiotas se juntam pra uma coisa legal. Eu e o At the King aqui decidimos, cara, vamos usar os mortos-vivos. E aí a gente tá... E parabéns também pra esse cara aqui, chamado Nasty Lavo XX. Esse cara, gente fina, jogou todas as partidas, então parabéns pra ele. Ele ganhou uma só e perdeu 5, mas o cara é gente finíssima, parabéns pra ele. Vamos ver aqui como é que foi essa batalha. Ele adora força aérea, pelo visto, porque ele sempre traz um monte de força aérea. Nessa aqui, a nossa estratégia era a seguinte: ele tá jogando de morto-vivo com a guarda da tumba e os guerreirinhos esqueletos, e ele tá de reis da tumba agora. Ele vai trazer o tiro a longa distância e eu vou trazer a infantaria barata e o suporte. Eu tô trazendo aqui um Corpse Cart, um outro Corpse Cart, um Necromancer que regenera, e eu regenero tudo que é morto-vivo. Cadê? Aqui, ó, Undead. Todas as unidades minhas e deles são Undead, então ele recebe os bônus das minhas unidades, ele regenera passivamente porque eu tô perto, e ele tem mais ataque, mais defesa por causa do Vigor Mortis. Não só isso, como o herói do Rei da Tumba tá perto, ele também ganha aquele Undying Will. Então todas as nossas unidades têm mais 10 de ataque e mais 10 de defesa passivamente. As minhas também. Então nós temos mais 10 de defesa e 10 de ataque. Os meus guerreirinhos esqueletos simples, cara, estão com 20 de ataque e 36 de defesa. E quanto é que tem um zumbi aqui dentro? Vamos ver, zumbizinho. Ele vai ter 16 de defesa e 15 de ataque. Tá, não é muito, mas é 3 vezes o valor normal que um zumbi teria. E quando a batalha começou, a gente viu que eles não tinham nada de longa distância e nós começamos a disparar. O Bestiladon, que tá vindo aqui lentamente, vai ser focado pelos 2 gigantes de osso, e eu tenho um Terrorgeist, porque eu não imaginei que eles iriam ter uma força aérea tão grande. Detalhe, o cara tá vindo com o Dreadsaurian, né? Por quê, né? Porque nada melhor do que um dinossauro gigantesco, um maldito jacaré imenso, para devorar unidades inimigas. Quando a gente viu, cara, isso aqui, ó, ele trouxe o Lord Croak. O Lord Croak tem umas habilidades de dano em área absurda. Quando eu vi isso aí, eu tentei abrir um pouco a nossa caixa de noob, e ele começou aqui a dar umas magias de dano direto. E o At the King falou, não se preocupa, a gente regenera. Ele vai ficar aqui tancando dano, porque ele acha que a gente vai regenerar e ignorar o dano no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente viu o Lord Croak, eu falei, cara, mira tudo nele, mata esse monstro. Ele começou a atirar no Lord Croak, que tem uma resistência a tiro de 40%, mas ele não é assim, ele é um alvo fácil e ele não é tão grande assim. Ele é grande, mas não é 2. Aqui começou a batalha.
Ele tá usando tudo que ele pode para afetar a gente, e ele veio com as unidades voadoras para se sacrificar e lutar contra os nossos arqueiros. Os alabardeiros da guarda da tumba estão fazendo o possível para segurar. Esses aqui levaram dano do Lord Croak. Cadê ele? O Lord Croak cuspiu a magia dele e ele tá fazendo a magia dele em área, devastando as nossas unidades. Vamos ver isso aqui. Olha que loucura que tá ocorrendo. O Dread Saurian avançou e nós estamos fazendo qualquer coisa para tentar proteger isso. Os meus lanceirinhos não tem nem o que fazer aqui contra esses monstros gigantes. E ele simplesmente botou o Dread Saurian dele dentro da nossa caixa. Ai, que naba. Felizmente pra nós, eu trouxe o Vlad tá lutando. E o Terrorgeist também vai lutar contra ele. Aqui ele trouxe o Cetra na sua esfinge gigantesca. E ele tem esses malditos Cockatrice aqui, que é uma unidade meio que dizente, que não é muito boa no mano a mano, mas era como se fosse o meu morcegão aqui. Eu tô focando tudo que eu tenho no Dread Saurian. Os meus guerreirinhos esqueletos estão levando a sova da vida deles, aliás, da morte deles. E os guerreiros do caos agora vieram pelo lado. Cara, tá uma briga absurda. Ele mandou o herói dos Homens Lagarto, que um ancião Croxigor, também avançar, e ele tá dizimando as nossas unidades. Cara, olha essa luta, rapaz. Você quer algo mais que isso? O Cetra tá aqui junto. Nós estamos fazendo qualquer coisa pra tentar segurar. Caramba, ele tá usando essas magias aqui, ó, pra tentar regenerar as unidades dele. Os Corpse Cart estão regenerando passivamente nossas tropas. Eles estão causando muito dano. Então, mas a gente regenera. Eu invoquei mais um zumbi para segurar a linha, porque os guerreiros do caos não estão conseguindo chegar. Que toda vez que eles avançam, tem um zumbi no caminho. Finalmente, o Croxigar no meio do Vlad, no meio dessas unidades, e o Dread Saurian, que causou devastação na nossa linha, começaram a morrer. Por quê? Apesar de tudo, todas as nossas unidades têm bônus contra coisas grandes. Ah, e outra coisa, tinha um Varghulf atacando o Dread Saurian desde o começo, ele não parou de atacar ele desde que ele entrou na nossa caixa. Agora, o Mortis Engine vai avançar e começar a causar dano na infantaria do caos, que finalmente quebrou a linha de frente. Junto com o Cetra também, que nessa esfinge dele, ele tem bônus contra a infantaria. Caramba, velho, que batalha absurda. Ah, mais um zumbi foi invocado aqui, ó. Mais um zumbi invocado para segurar o dano para nós. O Terrorgeist deu a volta e tá atacando o herói dele, que finalmente quebrou de medo. Tanto o Croxigor quanto o Dread Saurian caíram. Volta, Varghulf, volta, você já venceu, para de cheirar o corpo morto aí. Ele tá fazendo magias de dano em área e felizmente o Eto the King conseguiu tirar os gigantes de osso e atirar no Lord Croak, até que o Lord Croak caiu. Então o herói dele de magia caiu, agora ele tá atirando nesses Cockatrice que vieram atrás do meu Terrorgeist. Vendo que é 2 contra 1, injusto isso, eu pousei o Terrorgeist na infantaria dele. Se ele quiser descer aqui, ele vai enfrentar o Vlad também. O Bestiladon, que regenerava dele, quebrou completamente. Os gigantes de osso estão mirando nas unidades que voam. Ele não tem regeneração. O herói dele do fogo está tentando sobreviver, sendo alvo dos gigantes de fogo. E agora os Ushabti aqui, dos escolhidos dos deuses, estão tentando ganhar tempo e fugir. Toda vez que ele fica parado, os gigantes de osso atiram nele. A linha de frente, as minhas unidades, tipo os esqueletinhos baratinho e os zumbis, estão todas morrendo, mas eu simplesmente invoco outra quando ela morre. E o que é importante, que é o Mortis Engine, o Terrorgeist e o Vlad continuam com a vida cheia. Ele finalmente decidiu atacar minhas unidades de suporte. Então agora, infelizmente, meus Corpse Cart vão apanhar. Eu tô fazendo qualquer coisa para tentar matar esses Cockatrice. E agora o Varghulf veio atacar eles pelas costas. Já que eles pousaram, ó, vai ter carne de galinha e de réptil pro jantar. O Terrorgeist e o Varghulf lutando junto contra esse monstrão. Esse é o problema do Varghulf, ele é leve. Ele é sempre arremessado para longe. Pof, tu viu? Tu viu que ele levou uma paulada e fugiu? Caraca, fugiu não, caiu, né?
Ele tá tentando se retirar dessa posição ruim, e isso vai fazer com que a galinha dele leve muito... Ah não, ela tá fugindo, beleza. Agora sem as galinhas, sem o Dreadsauro, ele vai perder. Essa batalha aqui foi desgraçada. Vocês só blobaram, Lorde? Sim, a gente só blobou. Ah, detalhe, eu sacrifiquei um Blood Knight pra tentar parar o Lord Croak também, mas ele conseguiu neutralizar ele com os Ripperdactyl depois. Mas foi interessante. E o Vlad conseguiu quase 2.000 de valor com a vida cheia. O Necromancer, 100 de valor só porque ele tá mais regenerando passivamente do que fazendo alguma coisa. Os zumbis, todos só morreram. As minhas unidades de lancinha, 2 incrivelmente se pagaram e 2 não. Os Blood Knights, infelizmente, foram sacrificados para tentar parar o Lord Croak o máximo possível. O Varghulf se pagou e ainda estava com a vida cheia. O Terrorgeist se pagou e ainda estava com a vida cheia. Os 2 Corpse Cart, eles estão ali só para dar bônus para nossas unidades. E o Mortis Engine, o MVP do meu exército, neutralizou a infantaria de elite do caos, que não conseguiu derrotar ele. Ah, o que matou os teus Blood Knights, Lord? Tu não mostrou. Foi esses caras aqui, ó. Os Cavaleiros of the Brazen Throne, que é uma unidade especial de Juggernaut de Khorne, que matou o Blood Knight. O Etra the King, o Cetra, usando suas magias, regenerou um pouco o exército. E também ele tentou apoiar ao máximo as unidades, matando a infantaria inimiga que avançava. Os Skeleton Spears foram dizimados, nenhum se pagou, nenhum mesmo se pagou. E os Ushabi foram o MVP do exército dele, causando 2.000 de valor cada um. Esse aqui 2.500. O que eles atiraram, Lorde? Eles atiraram principalmente no Lord Croak, e depois eles mataram unidades do caos muito caras, como esse cara aqui e os 2 Cockatrice. Eles atiraram neles o tempo todo, fazendo valer muito o seu custo. E as guardas da tumba com alabarda não se pagou e não se pagou. Então a nossa infantaria foi dizimada, mas o importante nunca foi a infantaria, foi essas unidades de longa distância e os monstrões. O Homem-Lagarto fez o possível, o Kroxigor avançou sozinho. Por que tu não gosta de trazer o Kroxigor, Lorde? Porque ele fica assim, ele é muito vulnerável, tiro mata ele anda muito no meio da infantaria inimiga e fica isolado. E ele acabou sendo neutralizado sozinho. O Lord Croak podia ter causado mais dano, mas a gente viu que ele estava lá e priorizou tudo para neutralizar ele, incluindo sacrificar a minha única cavalaria. As unidades de voo dele, nenhuma se pagou, acho que elas custam 900, então ele sacrificou elas muito precocemente. Ele deveria ter usado elas quando o Dreadsaurion tivesse entrado na caixa. Os 2 Bestiladon de revivificação, ele meio que utilizou como unidade de linha de frente, e eles demoram muito para a habilidade deles voltar, então ele não conseguiu regenerar o suficiente para valer o custo deles. Se ele tivesse trazido outro dinossauro, teria valido mais a pena. E o Dreadsaurion causou 18.000 de dano sim, mas em infantaria não valeu o custo, porque ele matou muita coisa barata. Já as unidades do caos, o Mago de Fogo se pagou com certeza, 31.000 de dano eliminando os nossos esqueletos em grande quantidade, parabéns pra ele. Os guerreirinhos do caos não se pagaram, porque né, as nossas unidades causam medo, essas unidades têm baixa liderança, vão fugir. Os guerreiros do caos de Khorne, nenhum se pagou, eles são bem mais caros, e eles ficaram ali duelando contra o Mortis Engine, que tu não deve duelar com a infantaria contra o Mortis Engine. Os Aspiring Champions, que estavam ali para melhorar a liderança deles, continuaram lutando até o final. Os Chosen of Slaanesh, muito caros, dizimaram a nossa infantaria. Mas e daí? Como eu disse, a nossa infantaria nunca foi o problema. E os Cavaleiros do Brazen Throne se pagou bastante, porque eles mataram os Blood Knights e eles ainda conseguiram causar um pouco de dano nas nossas unidades. Essa unidade, os Marauder Horsemen, acredito que os Ushabi miraram nele também, e ele foi dizimado antes que ele pudesse lançar todos os tiros. Não, desculpa. No começo da batalha ele avançou demais e os meus Blood Knights estavam escondidos. O valor dos Blood Knights é porque eles conseguiram derrotar esses caras. E os Cockatrice, os 2
não se pagaram. Eu não gosto dessa unidade, acho ela muito cara pelo que ela faz. Ele não é um bom monstro de mano a mano e não justifica trazer esse bicho, mas foi isso. Tivemos umas batalhas legais, só que eu não vou acabar antes de mostrar a melhor de todas os 2 versus 2 que a gente fez ontem. Esse aqui, novamente jogando com o Eto the King, ele queria jogar de Tomb King, porque ele gostou muito de jogar de Tomb King depois da primeira batalha, e a gente tá testando sinergias. Nessa aqui, nós vamos testar a sinergia dessa unidade, o tambor de batalha de Catei. O tambor da batalha de Catei aumenta a armadura e dá todas as tuas unidades um bônus defensivo. No caso, tipo, eles conseguem refletir o ataque de ímpeto inimigo. Vamos ver o que vai acontecer assim que a batalha começar. Agora, novamente, nós estamos encaixados? Sim, é uma caixa isso aqui. Cara, vocês são muito noob. Vamos ver o que vai acontecer. A batalha começou e eu botei o tambor no acelerar a taxa de fogo, a cadência de tiro das nossas unidades. Então aqui, o meu Construct começou a atirar e os Bone Giants vão começar a atirar com uma velocidade acelerada. Eu comecei atirando nesse Big One aqui, porque eu achei que ele era a prioridade. Só que aí o meu aliado falou: Lorde, olha lá, ele trouxe 4 canhões, atira nos canhões agora. Então a gente mudou a prioridade e o cara veio de anões e ele tem 4 canhões atirando na nossa caixa. Imediatamente a gente fez a tática que ele fazia de mandar as unidades voadoras silenciar os canhões. Então enquanto as nossas unidades estão atirando nele de volta, olha só o que o gigante faz contra o canhão, entendeu? Ele destrói o modelo, é isso que é a vantagem. Ele tá focando os tiros tudo no meu Saitan The Watcher. Isso é o que? É um Power Ranger, Lord? É um Megazord. E nós estamos tentando silenciar os canhões, atirando neles. Enquanto isso, meus Onyx Crawlman vieram aqui. Só que a gente viu que ele tinha esses Iron Drake Warhammer Torpedoes. E eu fui... Trollhammer Torpedoes. E eu mandei as minhas unidades de voo tentar matar o máximo deles possível. Uma delas conseguiu pegar eles aqui isolados e o outro foi neutralizado por Slayers. Mas cada um desses Trollhammer Torpedo que a gente consegue neutralizar vai valer a pena. Esse aqui, infelizmente, apenas um morreu. E nesse aqui, vários modelos foram mortos. Cada modelo que morre é menos 17 Trollhammer Torpedo que vai atirar nos nossos monstrões gigantes. O Arkham the Black avançou. E ele avançou com o Gringor. Os Pele Verde tentaram quebrar as aberturas da nossa caixa. Lorde, vocês estão fazendo uma noob box, Lorde. Eu sei, fica quieto. As nossas unidades estão com bônus de ataque por causa do Ardrum aqui. Ele continua tentando atirar no Saitang. Caramba, o Saitang é foda. Ele tem magia de fogo. Ele não parou de atirar neles sem parar. Ele vai usar a habilidade, no caso o meu aliado vai usar aqui a habilidade do Necrotech para regenerar o Saitang, o que vai ser muito útil. E as nossas unidades estão aqui tentando segurar Goblins. Goblins são baratíssimos, mas eles estão sendo chatos, a gente precisa limpar isso aqui. Felizmente, depois que eu transformei o meu herói em dragão, eles fugiram. Vamos conquistar as esferas do dragão. Correr e pegar as esferas do dragão. Lá lá. Eu trouxe também essa unidade porque eu nunca tinha trazido ele antes. Esse aqui é o Sentinela Verde. O Sentinela Verde, ele tem a habilidade de regenerar. Cadê? Aqui, ó. Regenerar. Acredite em mim, ele regenera. Eu não sei aonde. Ué? Ele não regenera. Não, acho que eu errei. Ele não regenera, não. Mesmo assim, ele é muito bom. E agora, eu vou atacar aqui o mago dele. Baú! Toma aí, rapaz. Isso aqui eu aprendi com o Jack Chan. Ele continua fazendo de tudo pra matar o meu herói, cara. Ele quer matar o Saitang.
E o Saitang agora tá atirando nos Iron Drakes. A gente precisa neutralizar esses Iron Drakes. O Eto the King continua atirando nos canhões. E os canhões continuam sendo o maior perigo para as nossas unidades grandes. 2 canhões já estão completamente aniquilados. 3. Nossa, cara, os gigantes de osso são perfeitos para counterar canhão. O Malakai tancou um tiro que ia pro canhão, cara. Ele segurou um tiro na boca de uma flecha de gigante. Agora os Iron Hammer torpedos estão aqui. Conforme ele avançou com as outras unidades, a gente invocou um Ushab nas costas deles. E o Iron Draker torpedo, que estava com mais HP, vai ser dizimado pelo Ushab. O outro, infelizmente, vai ser um problema. E ele ainda está tentando matar o Saitang. Que coisa chata. O Saitang, acho que ele já foi regenerado 2 vezes nesse momento. O Arkan the Black tá aqui lutando no mano a mano. Por quê? Porque se ele ficar na metade da vida, ele vai invocar uma habilidade chamada Maldição e vai dizimar essa infantaria dele. Mas isso só ocorre quando ele tá na metade da vida. E o Gringor tá sendo muito, muito chato. E ele tá dizimando a nossa infantaria. Não tem nada que a gente pode fazer para ele. Finalmente o Saitang tá quebrando. Uns 700 de HP. Eu não consegui gastar toda a munição dele. Os Ushab, que era para neutralizar os torpedos, vão ser neutralizados em si pelos malditos Slayers. Os Dragonback Slayers vão matar os nossos Ushabs invocados. Eles são pequenos, mas são 2. E a nossa unidade simplesmente caiu. Desgraça. Que é isso? Que é isso? Que é isso? É o Og. O cara invocou o Og. Ah, essa magia é minha. Finalmente, minha vez. Eu voltei da forma de dragão poder usar magia. E eu fiz uma Final Transmutation melhorada. E ele tá... Cadê o Arkan the Black? Tá usando aqui o Spirit Lich. Porque a gente tá fazendo de tudo pra neutralizar o Gringor. O meu herói nessa batalha é um dragão. Mas ele também é um duelista. Aqui, ó. O Xiaoming. Xiaoming. Puf. Dá-lhe nele, Xiaoming. A plot armor dele não vai salvá-lo dessa vez. O Gringor tem, acho que o que? 7.000 de HP. Eu tenho 8, se eu não me engano. Deixa eu ver. Eu tenho 8.400. Então meu HP é maior que o dele. E eu tenho um sentinela verde aqui pra ajudar. Os Trollhammer torpedo estão atirando no meu no meu tambor de guerra, cara. É só um tambor, velho. Para de atirar no tambor. Bate forte o tambor. Eu quero tique, tá? Eles perceberam que o tambor tá dando armadura e resistência para todas as nossas unidades. Então olha só, esses guerreirinhos de Jade estão com 104 de armadura, cara. E isso é o quê? Isso é uma resistência física de 75%. Então o dano desses orcs não é mais 35, entendeu? O cara, dessa parte, ó, dos 27 de dano deles, eles estão causando em torno de 6. É muita resistência de dano, ó. Os nossos guerreiros vão defender por uma infinidade de tempo. Então conforme a gente causa dano, eles levam dano e nós causamos menos. Tcharam! Essa nem é minha forma final. Vai, dragão. Eu vou usar o dragão para derrotar o Xamã? Não, acho que eu mandei ele atacar esse Rogue Idol. O Rogue Idol tá tirando na gente sem parar desde o começo da batalha, essa desgraça. Que coisa bonita. As unidades de infantaria começaram a quebrar por medo. O Xamã dos orcs se recusa a morrer, essa desgraça. Agora ele tá aterrorizado porque tem um dragão correndo atrás dele, tá todo mundo fugindo. A gente ainda tem o Ushab com munição. Os 2 gigantes de osso, um tá sem munição total, o outro ainda tem. Infelizmente para nós, a nossa infantaria derreteu. Observe que apesar de resistir, os Jade Warriors não são muito bons. E agora os Dragonback Slayer cercaram o gigante.
Ah, ele invocou aqui um esqueletinho guerreiro. Que tá com 44 de armadura por causa da minha habilidade do meu tambor. E agora eles estão lutando aqui contra os Slayer, cara. O Necrotech tá aqui lutando também, tentando matar qualquer Slayer que ele consegue. E os Slayer estão sendo muito chato. Eles estão no pé do meu sentinela de terracota. Ah, ele trouxe também o Northern Iron Breakers. Esses caras aqui é o melhor Iron Breaker do jogo. Que unidade fenomenal. Eles já gastaram a munição deles e agora eles estão aqui matando a nossa infantaria. Ele atirou nele mesmo. Ele errou a pedra e acertou ele mesmo. Felizmente os Pele Verde estão sendo Pele Verde e atirando nos próprios aliados. Fogo amigo acaba acontecendo nesse momento. O Malakai percebeu que estava o dragão matando ele e ele agora vai usar o The Big One para ir 2 contra 1. Vendo que tinha duas unidades caras, uma do lado da outra, e um Iron Drake torpedo atirando em mim, eu decidi mudar e entrar na forma humana. E aqui eu fiz um erro imenso. Por que é errado deixar ele na forma humana? Porque esse bicho aqui tem 25 de bônus contra a infantaria, então o ataque dele vai para 76 quando ele me ataca. Isso quer dizer que ele vai acertar sempre. Observe o dano que ele vai causar. Eu tô com 4.000 de HP, né? 3.400. Aí, cara, eu percebi o erro que eu fiz e eu comecei a me retirar dali o mais rápido que eu podia. 2.000. Eu perdi quase 2.000 de HP em 2 ataques. Então, isso doeu muito. Mas ele é uma pedra, ele tem 26 de movimento, eu tenho 40. Eu consigo fugir dele. Tu não deve, cara, lutar contra uma coisa que tu vai perder com o teu general. Simplesmente sai de uma batalha perdida. Essas carrocinhas de lobo estão aqui enchendo o saco. Uma levou um tiro de gigante. Ah, e eu fiz mais uma vez a Final Transmutation, que causou um pouquinho de dano, não foi muito, mas valeu a pena. O gigante de osso que ainda tem munição tá atirando no The Big One. E o The Big One tá atirando nele. As unidades dos anões eliminaram quase tudo que a gente tinha. E o Necrotech tá aqui no meio deles. Vamos lá, amigos, vamos derrotar todo mundo. O Necrotech tá correndo no meio dos anões em vez de lutar contra eles, pô. Ah, seu traíra. Novamente, cara, o Big One errou o tiro e acertou a infantaria dos anões. O Big One tá jogando pra nós. Isso deu muito certo, ele já tirou 2 pedras nas unidades de elite dos anões. O Arkham the Black invocou mais um guerreirinho esqueleto aqui para tancar o máximo de dano possível. E os Slayers não têm armadura nenhuma, então mesmo esses guerreirinhos esqueletos vagabundo conseguem causar dano neles. E o Necrotech tá aqui no meio dos anões, dançando com os anões indo pra lá e pra cá. De alguma forma mágica, o meu sentinela verde continua vivo. Nossa, que tiro! O gigante de osso acabou de causar um dano bom no Malakai. O Malakai tá atirando sem parar na gente também desde o começo da batalha. O Rogue Idol ainda tem 4.000 de HP. O meu dragão. Na forma do dragão muda o HP dele? Calma aí. Não. Mas como é que ele regenerou o HP? Não me pergunte. Não sei como ele regenerou o HP. Ah, isso aqui, ó. Ele tem uma habilidade passiva, que quando o HP dele chega bem no final, ele regenera. Então eu consegui uma regeneração. E agora eu tô com resistência a dano. Eu vou aproveitar esse momento da resistência a dano para tentar neutralizar a unidade mais danuda que ele tem. 40% de resistência extra dano. Deixa eu ver. Acabou já? Ah, droga, minha habilidade acabou. Ele tá fazendo o Spirit Elite aqui do Arkham the Black. E acredito que ele vai atacar o Malakai pelas costas com o Arkham the Black. O Sentinela Verde, infelizmente, caiu. Agora é o meu dragão sozinho e o Arkham the Black contra esse Rogue Idol.
Nesse momento a gente achou que o Rogue estava quebrando por falta de liderança, mas ele manteve-se firme. 500 de HP e essa desgraça não quebrou. Au, cada paulada que ele dá é um dano absurdo. E finalmente o meu dragão conseguiu quebrar a pedra. Agora é a vez do Malakai. Toma, desgraça. Por isso que eles chamam ele de o dragão de ferro. Ele faz umas dancinhas de espada. Ele é um dragão que invoca espada? Sim, exato. Coisa mitológica do pessoal lá do Ocidente. Não, Oriente, desculpa. O Ocidente aqui, né? Desculpa. Mal é. Falei em geografia. Agora, os anões ainda tem algumas unidades de elite. Nós temos um dragão vivo. Nós temos um senhor vivo. E os pele verde tem apenas Orc Boys. Porque ele economizou muito na infantaria. O Arkan tá lutando contra a infantaria dele. E o meu dragão vai descer neles pelas costas. O Gringor já foi derrotado desde o começo da batalha. Porque ele estava focado pelos nossos heróis. Quanto é que tá a liderança dele? Desgraça, sai daí. Eu não quero ficar perto desses Slayers. Os Slayers são o maior perigo que a gente tem. O Necrotech finalmente está sendo destruído pelos Orc Boys. O Gigante de Osso está lutando sozinho contra Goblins. Mas eles estão assustados. E aqui o inimigo cometeu um erro. Ele tinha uma carroça parada. E o meu Jade Warriors quase mataram a carroça dele. Ele conseguiu ver no final. E ele movimentou e atacou de volta, destruindo o meu Jade Warriors. Mas ele perdeu. A carroça estava com 12 modelos. Agora está com 7. E nós estamos na capa da gaita. Só que o Arkan invoca unidades. Então agora o Arkan invocou mais um guerreirinho esqueleto. E eu vou usar o meu dragão para atacar eles pelas costas. Os pele verde não vão resistir. Depois que eles perderam mais de 80% do exército, o exército deles quebrou. Só falta derrotar o último Ironback Slayer. Desculpa, Dragonback Slayer. Vocês querem matar um dragão? Tem um dragão aqui pra vocês. Só que esse aqui invoca espada, desgraçado. Toma. Pof. Ignora que eu comi uns esqueletos ali, tá? Fogo amigo. Essa aqui foi uma das batalhas mais legais, mais difíceis que a gente teve. Porque a gente não esperava 4 canhões. No caso, o meu dragão aqui de ferro, utilizando a magia ali da Final Transmutation, quase 4.000 de valor. Incrível, uma unidade ótima. Isso que eu quase joguei ele fora contra o Rogue Idol. O Saitang the Watcher foi mirado por todos os canhões e ele sobreviveu bastante, então era só isso que eu queria dele, né? Enquanto os gigantes de osso atiravam nos canhões, os nossos Jade Warriors defenderam a linha muito bem. Um deles se pagou matando aquela carroça de lobo Goblin no final, mas nenhum deles foi realmente custo efetivo. Os com alabarda, pior ainda, os dois foram dizimados. E essas Kill Lords tem bastante kill. É em Goblin, não vale a pena. E os Onyx Crowman a gente sacrificou no início do jogo para tentar neutralizar a unidade mais perigosa que eles tinham, que era os Trollhammer Torpedos. Um deles se pagou, o outro não. E o Sentinela Verde, o Momento da Verdade, ele foi péssimo, 600 de valor, essa unidade é lenta, ataca devagar, é um alvo grande, não recomendo pra ninguém, péssima unidade, não trarei de novo. E o Wardrun deu um bônus para todo o nosso exército, então ele valeu a pena por ter aumentado a resistência do nosso exército e mantido as nossas tropas vivas por bem mais tempo. Os pele verde, o Gringor, é muito caro e não se pagou. Ele dizimou algumas unidades de infantaria minha e causou um pouco de dano do dragão, mas não foi o bicho. O Xamã dos Orcs não trouxe a magia correta, que é o Foot of Gork, para eliminar nossas unidades, então ele também não se pagou. Ele estava perto, apenas dando uns boosts nas unidades dele, mas unidades baratinhas, não valeu a pena dar boost. Os Goblins, incrivelmente, nenhum se pagou. Quem ia esperar isso?
Os Orc Boys, cara, 2 se pagaram e 3 não. E os Savage Orcs, os orcs mais selvagens, têm um pouquinho mais de bônus contra coisas grandes, não se pagaram. Conseguiram muita kill, mas muita kill contra coisa ruim. E as carrocinhas Goblins, nenhuma se pagou. Essas carroças são muito fraquinhas pelo que eles fazem. Ele utilizou elas bem até no final da batalha contra nossas unidades já meio que dispersas e quebradas, mas não valeu o custo. Os Squig, eu nem tinha visto que ele tinha Squig, não sei onde é que elas estavam, mas elas foram jogadas fora, as duas estão dizimadas. E por último, o Rogue Idol, muito bom, 20 mil de valor de dano, quase matou os nossos heróis. Se ele tivesse deixado um Savage Orc no pé desse bicho aqui, a gente não teria ganhado. Porque quando ele estava tentando enfrentar ele, ele poderia ter simplesmente usado a infantaria junto com ele. Mas ele deixou ele isolado e aí facilitou para nós. Já as unidades aqui do Wrath of the King, o Arkham the Black, usando a magia da morte, invocando o esqueleto de novo, ajudou muito se pagou e valeu a pena. O Necrotech ajudou a regenerar o meu Construct, porque ele ficou usando nisso aqui. Como ele é um Construct, a habilidade dele afeta o meu também, então ele regenerou meus Construct, obrigado. E ele ficou lutando na infantaria dos anões o tempo todo, então incrivelmente ele não morreu, e ele não se pagou também, mas ele ajudou o nosso Constructs a sobreviver mais. Os lanceirinhos esqueleto, nenhum se pagou. Na real, os anões dizimaram eles com cargas de demolição. Os gigantes de osso, os 2 foram absurdamente custo-efetivos. Por quê? Um conseguiu 2 de experiência, o outro 3, cara, pra ter uma ideia. Mas o principal, eles destruíram os canhões. Os gigantes de osso em conjunto derrotaram 3 canhões. Ah, cara, o gigante de osso custa 1.600. Os canhões, os 4, custam a mesma coisa. 1.600 mais 1.600. Esse aqui custa 800. Eles têm o mesmo custo, não é? Tem. Porém, o gigante de osso ainda estava vivo e os canhões não. Então o gigante de osso, super bom, muito custo efetivo e neutralizou uma das maiores ameaças para nossa estratégia, que era a artilharia inimiga. A artilharia inimiga, incrivelmente mesmo sobre esse fogo pesado, se pagou. Porque esse aqui conseguiu o valor de quase 2 canhões, esse aqui junto com esse vai mais do que um canhão, e esse aqui pagou pelo próprio custo, então elas se pagaram, mas os gigantes de osso, esse aqui pagou por ele, e esse aqui fez um valor absurdo, e eles não conseguiram mais valor, porque a artilharia destruída não conta, então só eles já pagaram matando esses aqui, todo o resto foi extra. O Malakai atirou um monte, e ele trouxe ele para regenerar a munição, mas em vez de deixar os Slayer protegendo os Trollhammer Torpedo, ele avançou com os Slayer, então ele devia ter tirado com os Trollhammer Torpedo, que mesmo focado por tudo que a gente tinha, ainda causaram muito dano, cara. Eles foram focados desde o começo da batalha, e eles juntos conseguiram 10 mil de dano. Se ele tivesse mantido os Slayer perto deles, ele teria vencido. Os Northern Ironbreakers eliminaram o remanescente da nossa infantaria, se pagando e ainda estando vivo no final da batalha. Os mineiros não se pagaram, mas na real se pagaram. Todos eles em conjunto pagaram pelo próprio custo. E os Slayers foram muito bons. Eles pagaram o próprio valor, mas eles não estavam onde era necessário, que era protegendo esses caras aqui. Então ele fez um erro tático que custou para ele a batalha. Já os Pele Verde, o principal MVP da batalha foi o The Big One. The Big One muito forte, e na próxima vez mantenha o Gringor perto do The Big One, os dois lutando junto. Cara, vai ser muito difícil alguém derrotar. Bem, era isso. Ah, e o resto das unidades, os Chosen aqui, nessa aqui eles não se pagaram, porque eles foram neutralizados muito rápido, e as Tomb Guard, nenhuma se pagou. A única unidade do Wrath of the King que se pagou foi o Arkham, os 2 Bone Giants e o Necrotech, porque o Necrotech regenerou nossas unidades e os canhões ficaram atirando neles para tentar causar dano. Então eles recuperaram o dano que os canhões e os Trollhammer causaram. Mas era isso, foram batalhas legais. Me diga aí se vocês gostaram do 2x2, que aí eu trarei mais outro dia. Tudo de bom, meus amigos, e vejo vocês por aí.